Então, pessoal, através do software de escrituração fiscal da Folhamática, o eFiscal, você vai conseguir otimizar o trabalho do departamento fiscal. Com o sistema eFiscal, as rotinas de lançamento de notas fiscais, importações, gerações de arquivos, demonstrativos auxiliares e demonstrativos de apuração dos impostos, eles se tornam muito mais simples, tá? Inclusive também a geração de arquivos para as autarquias federal, municipal e estadual também se torna muito mais simples a partir do momento que você utiliza o software de escrituração fiscal da Folhamática. Por que ele se torna mais simples? Porque você vai ter todas as informações dentro de um único banco de dados, que vai fornecer para vocês uma possibilidade de gerar arquivos com os mesmos dados e automaticamente com as mesmas informações. Como vocês devem bem saber, de acordo com a nossa legislação nacional, as empresas elas devem manter escriturações fiscais segundo as atividades por ela exploradas, seja atividade de comércio, seja atividade de indústria, seja atividade de prestação de serviços ou qualquer atividade além dessas ou mista, tá bom? Então as empresas elas são obrigadas a manter a escrituração fiscal. Mas quem que vai reger? Qual é a legislação que vai estabelecer qual é a forma de manter essa escrituração? Nós temos a legislação do imposto de renda, que é o RIR, temos a legislação do ICMS, que é o RICMS, temos a legislação do IPI, que é o RIP, e temos a legislação do ISSQN. Então, quando o assunto for tributos federais, nós vamos seguir a legislação do imposto de renda. Quando forem tributos estaduais e a apresentação de livros fiscais, nós vamos seguir a legislação do ICMS ou do IPI. E quando for ISSQN, nós vamos seguir a legislação do município. O que a escrita vai fazer? Ela vai auxiliar as empresas a apurar, controlar e recolher os seus impostos com base nos documentos fiscais, sejam eles os recebidos ou sejam eles os emitidos. Ele viabiliza também a consulta, a impressão e a autenticação de livros fiscais, permitindo conhecer a origem dos dados e a finalidade. Então, além de poder recolher, apurar e controlar os impostos, nós vamos ainda visualizar, imprimir e autenticar os livros fiscais, tá ok? O sistema de escrituração fiscal ele ainda permite que se gere arquivos magnéticos ou digitais que serão enviados para o fisco municipal, federal e estadual, a fim de prestar esclarecimentos sobre todas as movimentações realizadas no período. Também sobre a geração de arquivos é a Receita Federal ou a Secretaria Estadual que vão determinar quais são os arquivos, quando eles serão enviados e qual é a forma de envio dessas informações. Como nós temos pessoas de todo o país, gostaria de enfatizar quais estados o sistema fiscal atende à legislação estadual. Então, o sistema fiscal ele pode ser utilizado para qualquer estado, quando o assunto é legislação federal. Então, na legislação federal, ele atende qualquer estado da federação. Já na legislação estadual, ele atende apenas os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Amazonas. Os outros estados eles estão sendo desenvolvidos e serão implantadas as soluções para que atenda à legislação estadual destes outros estados. Os estados do Rio Grande do Sul, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro e o estado do Paraná, o sistema atende totalmente à legislação estadual. O estado do Amazonas,
o estado de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, o sistema atende parcialmente, ou seja, tem algumas coisas que algumas situações específicas do estado que o sistema ainda não atende para esses estados. Se você possui empresas em outros estados da federação, você poderá utilizar apenas para a legislação federal. Quem que são os clientes potenciais do sistema e-fiscal? Podem ser empresas ou comércios e podem ser também escritórios contábeis. Então, o sistema fiscal ele pode ser utilizado por empresas ou comércios ou pode ser utilizado por escritórios contábeis. Qual que é a diferença entre utilizar o sistema fiscal para uma empresa ou um comércio e utilizar para um escritório contábil? Que se o sistema fiscal estiver instalado dentro de uma empresa ou dentro de um comércio, você vai ter todas as operações daquela empresa, no máximo daquela empresa e das suas filiais dentro do sistema fiscal. Já se você utiliza esse sistema para um escritório contábil, ele vai ter todos os clientes dele registrados dentro do sistema fiscal. Então, a diferença é que o escritório contábil ele cuida de várias empresas e se o sistema fiscal estiver instalado numa empresa ou dentro de um comércio, ele vai cuidar no máximo daquele estabelecimento ou daquele estabelecimento e de suas filiais. Como que é o processo? Caso o sistema fiscal esteja dentro do sistema, dentro de um comércio ou dentro de uma indústria, dentro de uma empresa de forma geral, que não seja o escritório contábil, ele vai ter um estoque de faturamento, estoque ou ponto de venda. Se esse software for da Folhamatic, ele consegue fazer uma integração automática através de importação de arquivo para o sistema e-fiscal. Então, ele traz automaticamente as informações do estoque ou do faturamento para o sistema e-fiscal. Já se eu tiver um sistema de faturamento, estoque ou ponto de venda de outras empresas, de outros concorrentes, eu vou ter que gerar um arquivinho aqui dentro, trazer para o e-fiscal através de e-mail ou algum tipo de mídia removível, pendrive, CD, etc. Então, se eu tiver o software de faturamento, estoque, ou tiver o sistema de emissão de cupons fiscais da Folhamatic, eu vou trazer as informações automaticamente através de um arquivo para o sistema fiscal. Se eu tiver algum outro sistema de emissão de notas, estoque e de cupom fiscal, eu vou ter que trazer através de uma geração de arquivo, através de e-mail ou mídia, para o sistema fiscal. Então, se eu tiver o sistema fiscal da Folhamatic, o processo se torna muito mais rápido e menos oneroso para a empresa. Já se eu estiver no escritório contábil, o processo é o mesmo. Acontece que o estoque de faturamento, o sistema de estoque, faturamento ou ponto de venda vai estar dentro do empresário e o empresário vai mandar estas informações para o escritório contábil fazer a importação no sistema fiscal. Se o empresário tiver outros sistemas que não sejam da Folhamatic para sua emissão de notas fiscais, emissão de documentos fiscais para estoque e ainda ponto de venda, ele vai trazer estas informações para o software de sistema fiscal através de uma importação de arquivos em que foi enviados por e-mail, por mídia removível ou pelo ECRM contábil. Então, se você está dentro de um escritório ou de uma empresa, o processo de importação de dados ele fica muito mais simples quando você tem o sistema da Folhamatic, tem os softwares de gestão da Folhamatic. Se você não tiver, também você consegue importar todos os dados para o sistema fiscal. A diferença é que essa importação ela vai ser através de arquivos e não automática, que vai onerar um pouquinho aí o trabalho do escritório contábil ou da própria empresa. O sistema fiscal ele é dividido em três partes: escrituração, recolhimento e obrigações acessórias. Então, a parte de escrituração nós podemos considerar todas as importações, todas as digitações, todos os cadastros. Já a parte de recolhimento
nós podemos pontuar toda a parte de apurações, toda a parte de impressão de impostos, visualização de impostos e, no caso, o próprio recolhimento, que na verdade vai ser efetuado posteriormente, não pelo sistema fiscal. E temos ainda as obrigações acessórias. O que são as obrigações acessórias? São as entregas de arquivos, livros ou escrituração que o fisco municipal, federal e estadual nos obrigar. Então, basicamente, em escrituração vão ficar cadastros e lançamentos de notas, em recolhimento vão ficar as apurações e as impressões de guias, e na obrigação acessória vão ficar as gerações de arquivos e as impressões de livros fiscais. Então, nós podemos falar que o sistema fiscal ele tem digitações, ele tem importações, ele tem apurações, ele tem relatórios, ele tem livros fiscais, recolhimentos federais, recolhimentos estaduais, recolhimentos municipais, obrigações acessórias do Estado, obrigações acessórias da União e muitos outros. Tudo isso dentro de um único software chamado e-Fiscal, que vai fazer para a rotina do seu escritório contábil, do seu departamento fiscal, muito mais rápida, muito mais otimizada e com os processos muito mais simples, tá ok? Então, como que vai funcionar? No sistema fiscal, nós vamos fazer a importação de documentos fiscais eletrônicos, a digitação de documentos fiscais em papel, importação de documentos fiscais através de cupom fiscal, importação de documentos fiscais através de arquivos eletrônicos e, a partir do momento que eu importar estes dados ou digitar estes dados, eu consigo gerar a escrituração, consigo gerar o recolhimento e consigo gerar as obrigações acessórias. Como que se acessa o sistema fiscal? Na área de trabalho de vocês, vai ter um ícone chamado Central Folhamatic. Nessa Central Folhamatic, vocês vão ter acesso a vários processos, a vários serviços que a Folhamatic oferece para vocês. Entre eles, aqui na barra inferior, ficam todos os sistemas, ou seja, todas as soluções que a Folhamatic disponibiliza para vocês. Então, nós temos aí o sistema de administração de escritórios contábeis, sistema de gestão de custos, sistema e-fiscal, sistema de folha de pagamento, sistema de impostos, livro caixa, administrador de documentos eletrônicos, contabilidade, gestão do relacionamento com o cliente, faturamento, estoque, financeiro, banco, comercial e nota eletrônica. Então aqui nós podemos acessar qualquer um dos sistemas que a Folhamatic disponibiliza para vocês, caso vocês tenham adquirido a licença para a utilização desse software. Depois, como nós estamos falando do sistema e-fiscal, nós temos que clicar nesse botãozinho e-fiscal, no ícone do e-fiscal, para que ele abra a tela principal do sistema. Como que é a tela principal do sistema? Essa que vocês estão visualizando na tela de vocês. Mas como entender o que tem em cada parte desse sistema, dessa tela inicial? Bom, aqui em cima nós podemos ver a empresa ativa. Tudo no e-fiscal ele é por mês, ano. Então eu preciso estar com a empresa ativa no mês e no ano que eu quero fazer aquela inclusão, aquela alteração, aquela exclusão, para que as alterações sejam acatadas pelo sistema. Então aí na primeira linha do sistema eu consigo visualizar qual é a empresa que está ativa e qual é o mês, ano que ela está ativa. Já na linha de baixo nós temos a barra de menus, que é onde se eu clicar aí no menu arquivos, clicar no menu movimentos, clicar no menu impostos, no menu relatórios, no menu impressos, no menu diversos, ele vai abrir todas as rotinas que o sistema tem para vocês. Então, eu clicando nessa segunda linha do sistema, ele vai habilitar todas as rotinas, todos os processos que o sistema me oferece. Aqui nós temos alguns atalhos. Para que servem esses atalhos? Esses atalhos é porque
tem algumas rotinas no sistema que elas são utilizadas toda hora, todos os dias. Então, para facilitar o trabalho de vocês, nós criamos aí na área de trabalho alguns ícones de acesso rápido, onde vocês podem clicar direto aí sem ter que acessar o menu, a barra de menus para ter acesso à rotina. Aqui do nosso lado direito, nós temos as informações do software. Para que servem as informações do software? Para vocês saberem qual é a versão do seu sistema, qual é a data da atualização, quando o suporte técnico te solicitar essa informação, ou quando você, por algum motivo, precisar saber a data saber a versão do sistema. E na aba de baixo, nós temos um quadro branco, que é a área de trabalho. É onde serão expandidas todas as telas do sistema fiscal. É onde vocês vão expandir as telas para que vocês possam fazer os trabalhos aí do cliente de vocês, da empresa de vocês. Escrituração. Vamos lá. Agora lembrando que nós dividimos nosso treinamento, nossa apresentação em 3 partes: escrituração, recolhimento e obrigações acessórias. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer dentro do software de escrituração fiscal é o cadastro das empresas, ou seja, o cadastro de quem eu quero fazer a escrituração fiscal. Então, nós vamos fazer esse cadastro de empresas aqui no menu Arquivos, Empresas Usuárias. Então, aqui no menu Arquivos, Empresas Usuárias, nós podemos fazer todo o cadastro de empresas. Todas as informações da empresa, onde ela está localizada, natureza jurídica, ramo de atividade, CNAE, etc. E um fato importante é que nós podemos, depois que realizado esse cadastro, vincular este cadastro a outros sistemas. Então, o cadastro de empresas, ele serve tanto para o sistema de contabilidade, quanto para o sistema de administrador de escritórios contábeis, livro caixa e a folha de pagamento, além do sistema de escrita fiscal. Então, se eu cadastrei a empresa em qualquer um destes sistemas, eu, através aqui do botãozinho Folhamatic Office, eu consigo enviar este cadastro para todas as outras empresas. Nós temos ainda o cadastro de clientes e fornecedores. Então, o nosso cadastro de clientes e fornecedores ele é único, facilitando para que, se você tiver um cliente que seja também o seu fornecedor e um fornecedor que seja também o seu cliente, você não precisa cadastrar ele 2 vezes. Então, aqui através do menu Arquivos Cadastros, nós temos os cadastros de clientes e fornecedores, onde nós vamos colocar todas as informações do cliente ou do fornecedor, que vão ser essenciais para o preenchimento das nossas declarações, das nossas obrigações acessórias e ainda da nossa escrituração em si. Nós temos o cadastro de produtos e temos também o cadastro de serviços. Para que serve o cadastro de produtos e serviços? Para especificar tudo que a empresa vendeu, tudo que a empresa comprou, tudo que a empresa transferiu, recebeu ou prestou de serviço. Então, nós temos o cadastro de serviços. Hoje nós vamos informar todos os dados de caráter fiscal, né? Todas as informações que o fisco solicita, todas as informações que as obrigações acessórias que nos são impostas diariamente nos solicitam. Então, nós temos as informações do serviço e temos também as informações dos produtos. Hoje nós poderemos colocar cada um dos produtos da nossa empresa, tanto nas suas entradas quanto das suas saídas. Também temos o cadastro de emissor de cupom fiscal. As empresas que emitem o cupom fiscal, ou seja, aquelas que utilizam máquina registradora, elas precisam fazer um cadastro adicional da máquina registradora no sistema para que ela consiga fazer o acúmulo do grande total, consiga fazer o contador de reinício, tudo conforme a legislação do ICMS solicita. Então, nós temos aqui no menu Arquivos, Máquina Registradora, como incluir os dados da máquina registradora. E nós temos ainda como cadastrar diversos tipos de informações adicionais, como observações, informações complementares, dados adicionais, processos referenciados. Então, tudo isso também lá através do menu Cadastros.
Então, basicamente, a nossa primeira parte do sistema fiscal, que primeiro tem que ser realizado, é o cadastro das empresas, depois do cadastro de clientes fornecedores, produtos, serviços, cupom, cadastro de máquina registrador caso você utilize o cupom fiscal, e ainda cadastro de informações adicionais, que são aqueles complementos que vão ajudar na identificação das suas operações dentro da escrita fiscal. Depois nós temos lançamento de notas fiscais de comércio ou de indústria. Então, através do sistema fiscal, você pode fazer lançamentos aqui no menu Movimentos de entradas e de saídas, seja ele um comércio ou seja ele uma indústria. Nós temos também como fazer lançamento dos produtos, ou seja, detalhar as informações adicionais das notas fiscais para preenchimento das declarações, ok? Temos ainda como lançar as notas de serviço. Para que serve o lançamento das notas de serviço? Para a geração também das obrigações acessórias que os municípios e a Receita Federal vêm nos impondo nos últimos anos. Então também tenho aqui no ISS como lançar conforme o modelo 51 ou conforme o modelo 53. Tenho como lançar as entradas de serviço e tenho como lançar, que é o modelo 56, e temos como lançar ainda a opção ISSQN. A opção ISSQN ela só vai ficar habilitada para alguns estados, porque alguns outros estados utilizam a opção modelo 51. Os estados que não têm a opção modelo 51 utilizarão a opção ISSQN, que tem a mesma finalidade. E nós temos ainda como detalhar os serviços. Então, além de lançar as notas fiscais de serviço, eu ainda vou detalhar as informações adicionais da nota para que eu possa gerar as obrigações acessórias que nos são colocadas atualmente. Nós temos como realizar a importação de notas fiscais eletrônicas da Receita Federal. Então, nós vamos importar todos os documentos fiscais que forem de nota fiscal eletrônica, permitindo que você tenha uma otimização do seu trabalho e ainda uma facilidade de conferência depois desses valores. Então, tudo que for nota eletrônica federal de entrada ou de saída, ainda é possível você importar estes dados direto do XML para que você não tenha o trabalho de ter que ficar fazendo nenhum tipo de escrituração. Nós também importamos a nota fiscal eletrônica de serviços de alguns municípios, como por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Campo Grande, Campinas, Limeira, Barueri, Santana de Parnaíba e alguns outros municípios. Vocês vão conseguir fazer a importação da nota fiscal eletrônica de serviços do município. Para os outros municípios que eu não citei, a geração da importação da nota eletrônica dos municípios está sendo desenvolvida e está prevista para os próximos meses. Uma outra importação também que nós já podemos fazer é a importação dos conhecimentos de transporte eletrônico. Então, todas as empresas que recebem ou emitem o conhecimento de transporte eletrônico já poderão gerar e importar essas informações através do sistema fiscal, sem que seja necessário você acessar nenhum outro tipo de sistema para importar estes dados. Bom, depois que eu fiz todas as digitações, os cadastros, os lançamentos, eu tenho a possibilidade de fazer alguns recolhimentos. Então, nós temos aqui no sistema fiscal diversos tipos de relatórios que vocês podem utilizar. Nós temos relatórios fiscais, temos as apurações. Nossas apurações, elas são bem intuitivas. Por que bem intuitivas? Você consegue visualizar de onde veio o dado e o que o sistema está fazendo com aquela informação, com aquele dado. O que ele está fazendo para calcular os impostos através dos nossos demonstrativos, tanto de ICMS, quanto de IPI, quanto de PIS, COFINS, contribuição IR, facilitando assim o seu dia a dia e a operação dentro do seu sistema.
Nós temos a apuração mensal do ICMS, temos a apuração mensal do ICMS substituição tributária. Lembrando que o ICMS substituição tributária, ele só é feita essa apuração por alguns outros sistemas quando a substituição tributária é devida para o próprio Estado de São Paulo. Nós temos, além da apuração para o Estado de São Paulo, nós temos a apuração para qualquer outro Estado da Federação. Então, nós apresentamos para vocês toda a apuração para todos os estados e vocês vão fazer o recolhimento ou dentro do Estado de São Paulo ou através de guias diferentes, como GNRE ou qualquer outro tipo de recolhimento estadual dos outros estados, possibilitando que você tenha aí um controle total de todas as operações que estão sujeitas à substituição tributária, tanto nas suas saídas quanto nas suas entradas, seja você uma empresa substituta ou uma empresa substituída. Nós temos ainda a apuração do IPI, que pode ser calculado empresa por empresa, ou ainda pode fazer aí uma unificação dos dados. Temos a apuração do PIS, COFINS, da contribuição e do IR. Da mesma forma que eu falei antes, você consegue, através dos demonstrativos, visualizar a origem dos dados, o que o sistema está calculando com aqueles dados e a efetiva apuração. E nós temos os relatórios de conferência, que vão facilitar para vocês verificarem todas as apurações do sistema que o sistema está realizando para vocês. Lembrando que as apurações do PIS, da COFINS, da contribuição e do IR, o sistema também permite que vocês calculem de forma unificada pelo estabelecimento matriz. Depois nós temos o recolhimento da GARE de ICMS, que é a Guia de Recolhimentos Estaduais. Temos a GARE de Recolhimentos do ICMS Substituição Tributária. Temos o DARF de PIS, COFINS, Contribuição e IR. Temos como dividir o DARF de Contribuição e IR em cotas. Temos o DARF da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta. Então, o sistema já está preparado para a geração da contribuição previdenciária sobre receita bruta. Tá? Então, todos os valores de contribuição previdenciária, que as empresas que estão na desoneração da folha de pagamento, o sistema já faz o cálculo destes valores para vocês. Já apresenta a guia, já apresenta o recolhimento. E o sistema também ainda faz a impressão da GPS sobre a contribuição patronal. Então, aquelas empresas que estão na contribuição previdenciária e possuem atividades que não são sujeitas à contribuição previdenciária sobre a receita bruta, ainda vão precisar calcular a GPS, a contribuição patronal, que são os 20% sobre a folha de pagamento. O sistema fiscal também já está preparado para calcular a proporcionalidade sobre as receitas que são tributadas na contribuição previdenciária e as que não são, que serão levadas para a GPS. O sistema também emite guias em branco, guia de recolhimento de ICMS, guia de recolhimento de tributos federais, GPS. Então, todas as guias que ele tem os valores automáticos, ele também tem as guias com valores em branco, caso vocês precisem utilizar. Todas as guias do sistema, elas podem ser enviadas para outros sistemas e podem ser enviadas também para o sistema, para o cliente, através de e-mail ou através do sistema ECRM contábil. Para alguns outros estados, como o Rio de Janeiro, o sistema ainda possui um controle adicional do FECP. Então, as empresas que estão situadas no estado do Rio de Janeiro ainda vão ter o DARGE, que será apurado, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que será revertido aí para o estado, para melhorias nas estruturas básicas do estado. Né? Tudo que é básico dentro do estado será patrocinado aí pelo FECP. O sistema também já está preparado para fazer essa geração. E depois nós temos as obrigações acessórias, né? Então aqui dentro do fiscal, no menu diversos, nós temos todas as obrigações acessórias. A geração de cada uma delas. Então nós temos a geração de declaração de débitos e créditos tributários e fiscais, que é a DCTF. Nós temos a geração da GIA, que é a Guia de Apuração do ICMS.
Nós temos a geração da EFD Contribuições, que é a escrituração fiscal digital das contribuições. Temos a geração da escrituração fiscal digital fiscal, que é a EFD ICMS-PI. Temos a geração do PERDICOMP, que é o pedido de ressarcimento e compensação, que vai ser entregue apenas para as empresas quando solicitadas pelo fisco. Aqui no PERDICOMP, o sistema ele gera o PERDICOMP apenas dos valores de IPI. Nós temos a geração da DIF, que é a declaração do imposto de renda retido na fonte. Temos ainda a geração do SINTEGRA, que é o Sistema Integrado das Informações. Temos a geração do 5, que é o Sistema Validador de Arquivos, que é a normativa 86 de 2001. Temos a geração da DIMED, que é a Declaração de Serviços Médicos e de Saúde. Temos a geração, aliás, não temos a geração da DACOM, não temos a geração da DIMOB e nem a geração da DIPJ. Essas três gerações estão sendo desenvolvidas para que sejam inclusas no sistema o quanto antes. Porém, no momento, nós não temos a geração dessas declarações, DACOM, DIPJ e DIMOB. Algumas rotinas que vão facilitar o dia a dia de vocês. O sistema tem um processo de engenharia reversa da EFD, do SINTEGRA e do arquivo TDM ou arquivo RDF. Então, aqui no menu Diversos, nós temos como importar arquivo EFD, arquivo SINTEGRA e arquivo TDM. O que serve isso? Vamos supor que você tenha toda a escrituração da sua empresa no arquivo SINTEGRA. Ou tenha toda a escrituração da sua empresa no arquivo da EFD. Ao invés de você digitar tudo isso dentro do fiscal, você pode pegar qualquer um desses arquivos e fazer uma importação de dados através dessas três rotinas que eu estou mostrando. Automaticamente, tudo que está dentro do arquivo TDM, tudo que está dentro do arquivo SINTEGRA e tudo que está dentro do arquivo da EFD serão importados automaticamente para o sistema, facilitando o seu dia a dia para que você tenha acesso a essas informações de uma forma muito mais rápida, sem precisar ficar redigitando e refazendo o trabalho. Busca de dados diretamente no site da Receita Federal. Então, tanto no cadastro de empresas quanto no cadastro de clientes, quando nós clicamos aqui no CNPJ, ele tem esse botãozinho importar. O que é isso? Quando eu clico no botãozinho importar, ele vai lá no site da Receita Federal para buscar as principais informações do cadastro da empresa ou do cadastro do cliente fornecedor direto do site da Receita, para que eu não tenha que ficar digitando essas informações novamente. Então, coloquei o CNPJ, cliquei no botãozinho importar, ele já vai lá no site da Receita Federal e já traz as principais informações do site da Receita para que nós possamos fazer apenas as conferências, né, e possamos fazer as próximas operações do sistema. Você tem que ficar perdendo tempo com digitação de dados que você pode importar. Nós transmitimos automaticamente a STDA, a DASN e o PG-DAS-D. Então, as empresas do Simples Nacional que possuem, tem que entregar aí a STDA e que tem que entregar a DASN ou que tem que entregar o PG-DAS-D, não precisam refazer esse trabalho dentro do sistema fiscal, dentro do sistema do Simples Nacional. Fez no sistema fiscal, você consegue transferir esses dados automaticamente para a Receita Federal, lá para o Simples Nacional. Nós temos o controle de SIAP, controle de crédito do ativo permanente. Então, o que isso vai facilitar para vocês? Vocês vão poder incluir tudo isso, todas as informações de crédito e ativo permanente dentro do sistema fiscal, e ele vai fazer o controle pelos 48 meses automaticamente para você, facilitando aí o seu dia a dia, evitando que erros de cálculo por conta de planilhas auxiliares, relatórios auxiliares, e ainda vai permitir que você gere a sua escrituração fiscal digital com as informações corretas de apuração do controle de crédito do ativo permanente. Nós temos ainda o controle de movimentação de combustíveis, que é aquele controle que é utilizado pelos postos de gasolina, que vão ser também utilizados para a geração da EFD e CMS-PI.
Então, todas as empresas que são varejistas de combustíveis devem destacar dentro do sistema fiscal as informações do livro de movimentação diária de combustíveis. Para quê? Tanto para controle das informações adicionais, quanto para controle e geração da EFD e CMS-PI. E nós ainda temos o controle da antecipação tributária. Caso você compre de fora do estado uma mercadoria que dentro do estado de São Paulo está sujeita à substituição, mas no estado de origem não está, você pode fazer a antecipação tributária, ou seja, fazer o cálculo da substituição tributária para essas notas, para essas mercadorias, direto dentro do sistema e-fiscal, sem precisar ficar indo no programa da Receita Federal ou ficar indo através de planilhas auxiliares no Excel para fazer o cálculo dessa antecipação tributária. Então, isso vai facilitar muito o trabalho e otimizar muito o processo aí de quem faz essa antecipação tributária, que não vai precisar mais ir em nenhum lugar para fazer o cálculo dessa antecipação. Nós temos cálculo de diferencial de alíquotas, temos controle de níveis de usuários e senhas, então você pode determinar aí, através de controle de níveis de usuários e senhas, quem vai acessar o quê. E através desse controle de níveis de usuários e senhas, você ainda tem o controle de acessos. Então você consegue, através de um relatório, verificar tudo o que cada funcionário, cada usuário realizou de inclusão, exclusão, alteração dentro do sistema fiscal. Nós temos ainda o controle de atividade imobiliária, que são para as empresas incorporadoras, que vão controlar os seus bens vendidos através do regime de caixa. Temos o controle de produção de açúcar e álcool para as usinas. E temos ainda o controle de faturas, ou seja, os parcelamentos ou não dos documentos fiscais. Então, nós fazemos todo esse controle automaticamente para vocês, através, claro, de uma inserção de dados. O sistema ele é integrado com o sistema Fatomatic da Folhamatic, o sistema Estimatic e o sistema Venda Mais. Então, vocês geram as informações em qualquer um desses três sistemas e as informações vão automaticamente para o sistema fiscal, através de importação de arquivos ou, em alguns casos, através de importação automática. Então, gerei uma nota no faturamento, posso importar essa nota para o fiscal. Lancei uma nota de entrada no estoque, posso importar essa nota direto para o fiscal. Fiz a emissão de cupom fiscal, posso lançar essa nota direto no sistema fiscal. O sistema fiscal ele também tem integração com o sistema de nota fiscal eletrônica da Folhamatic. Isso aqui é muito importante, porque se os clientes de vocês ou a empresa de vocês tiver o software de emissão de nota fiscal eletrônica da Folhamatic, o processo de integração com o e-fiscal é automático. Então, a partir do momento que a empresa ou o cliente de vocês emite uma nota, a nota automaticamente já aparece aqui para ser importada. Então você não vai precisar solicitar nenhum tipo de informação, porque ela será trazida automaticamente para vocês aqui, bastando você clicar em importar NFE. O sistema fiscal ele também tem uma integração simples com o sistema de folha de pagamento, onde vocês vão poder integrar alguns valores da base da folha de salários com o sistema fiscal, para facilitar também o dia a dia de vocês. E o sistema e-fiscal ele exporta dados para o sistema de gestão de custos, para o sistema ADM Soft, para o sistema Livro Caixa e para o sistema de contabilidade. Então, para que você não tenha que refazer o trabalho dentro de cada um desses sistemas, o sistema ele exporta todos os dados automaticamente para cada um desses sistemas que eu estou citando aqui. O sistema ele é totalmente integrado com os sistemas da linha Office. Ele pode ser importado dados, ou seja, ele tem interação, tem importação com qualquer ERP, através do layout de importação. Então, o e-fiscal ele tem um layout que qualquer outro sistema ele conversa com o sistema e-fiscal através desse layout. Basta pegar o layout e disponibilizar esse layout para o programador do sistema que você quer retirar as informações. Ele possui mecanismos de importações automáticas, que facilita e otimiza o seu trabalho. Ele tem alguns controles e apurações bem simples, tá? E bem customizáveis.
Então você pode gerar o relatório da forma que você quiser, com as informações que você quiser, agrupando por grupo de dados que você julgar conveniente. E você ainda pode fazer uma atualização automática. Diferentemente de alguns sistemas, o sistema fiscal você consegue atualizar ele automaticamente. Então você pode determinar que ele seja atualizado, por exemplo, 1 hora da manhã, que você vai registrar essa informação dentro do sistema, e 1 hora da manhã ele vai começar a fazer a atualização dos dados para vocês. Para que isso? Para vocês não terem que parar o escritório contábil, parar a área fiscal de vocês, para ficar fazendo algum tipo de atualização no sistema. Então você vai configurar essa atualização e ela vai ser realizada no prazo que você definiu. E a realização de backup, ela também pode ser automática, em um horário que não tenha ninguém dentro do escritório. Então você pode colocar para fazer o backup 9 horas da noite, que é um horário que nunca vai ter ninguém dentro do sistema, e daí às 9 horas, todos os dias que você determinar, ele vai fazer aí esse backup. E esse backup, para a melhor segurança de vocês, ele pode ser armazenado em nuvem, ou seja, pode ser armazenado num servidor da FolhaMate, caso você tenha esse serviço contratado. Para que serve esse armazenamento de dados no servidor da FolhaMate? Porque daí você começa a terceirizar um serviço e não vai precisar se preocupar com ficar guardando dados dentro de algum prazo estabelecido, tá? Então o sistema, o fiscal, ele vai automaticamente gerar o backup e já vai colocar esse backup no servidor da FolhaMatic, facilitando aí você buscar esses dados futuramente e aí também a segurança desses dados, né? Porque deixar guardar dados não é nada fácil.